Graça e paz sejam convosco. Graça e paz sejam convosco no poderoso nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido. Quero compartilhar convosco a vitória de Jesus Cristo e da sua igreja sobre Satanás. Apocalipse no capítulo 12, no versículo 10 e 11 está escrito: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e por não amarem suas vidas até a morte. Louvado seja Deus, o Filho unigênito de Deus. Aleluia. Manifestou na carne, justificado em espírito e foi entronizado na glória celestial. É o mais espetacular testemunho da sua vitória sobre Satanás e sobre as suas hostes malignas. É o que está escrito, na palavra de Deus, no Apocalipse 12, versículo 10 e 11, 1 Timóteo 3 e 16. E a palavra do Senhor Deus diz que por amor a Jesus Cristo, nós somos entregues à morte todo dia e reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo despojou, saqueou o valente de seus bens que ele guardava fortemente armado. É a expressão de Deus em Lucas 11, versículo 19 ao 22. O Senhor Jesus Cristo entrou na casa do valente. O mundo é a casa do valente. Destruiu a sua autoridade e domínio que ele tinha usurpado de Adão. A palavra de Deus diz que Jesus participou da carne como os irmãos. Assim como nós participamos da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da sua morte ele pudesse destruir aquele que tem o poderio da morte, a saber, o diabo. Livrasse todos que com medo da morte estavam cativos por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Você é um vencedor. Você não precisa ter medo da morte, do inferno, não precisa ter medo de Satanás, porque Jesus já nos deu a vitória. O nosso velho homem do pecado identificou-se com Jesus Cristo e fomos unidos com ele na sua morte. Jesus identificou conosco no pecado, ele se fez pecado por nós, foi julgado, condenado, foi crucificado, morreu na ensanguentada cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E agora ele vive e reina. Ele fala em Apocalipse 1, 18, estive morto, mas agora estou vivo, e vivo para sempre, amém? E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Louvado seja o Senhor. A nossa identificação e unidade com o Senhor Jesus Cristo não diz respeito apenas à questão do pecado, mas diz respeito à destruição daquele que tinha o poderio da morte, o império da morte, a saber, o diabo. E por tal sacrifício, nós somos libertos. Mas Jesus é oferta pelo pecado. E ele é também um holocausto. Como oferta pelo pecado, nós transferimos para ele toda a nossa maldade. E ele tomou sobre o seu corpo a nossa punição. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele é o holocausto. É a oferta de cheiro agradável a Deus. Através do holocausto, aquilo que Jesus Cristo e fez, Deus transfere para nós através da sua obra de ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E a vitória de Cristo vai além da expiação do nosso pecado e da destruição da autoridade e domínio do diabo, mas mostra-nos que quando o Senhor Jesus Cristo foi vivificado e justificado, nós estávamos nele e com ele. Aleluia. E aquela vitória nos pertence sobre o diabo. Você precisa saber que você é um vencedor, não só quando você paga suas contas, não só quando você coloca seus negócios em dia, não só quando você é curado de uma enfermidade, mas a nossa vitória, ela emana da cruz do Gólgota, onde Jesus conquistou para nós vitória total sobre o diabo, sobre os demônios e sobre toda a maldição, porque ele fez maldição em nosso lugar. A vitória de Jesus Cristo foi nossa, é nossa, e não apenas dele. Ele não precisava lutar contra Satanás, contra o pecado, contra a maldição, contra a miséria, contra a pobreza, contra as dificuldades, contra as doenças, contra a morte. Aquela guerra era nossa. Por isso ele se fez homem, para que como homem ele lutasse como fosse cada um de nós.
e prevalecesse contra Satanás. Por isso que a palavra de Deus diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e por não amarem suas vidas até a morte. Aleluia. Apocalipse 12:11. Você é vencedor. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Jesus Cristo te fez um vencedor. Ele fez você para vencer e viver como rei, e triunfar como rei, e desfrutar da vitória que ele conquistou para você na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. A nossa vitória sobre Satanás é totalmente abrangente, sobre os demônios, sobre a miséria, sobre a doença, a pobreza e qualquer maldição da lei. Precisamos assumir a nossa posição de reis e sacerdotes. A palavra do Senhor Deus diz que Jesus Cristo, aleluia, é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Você é um rei para Deus, você é um sacerdote para Deus. Não importa o que os outros pensam a seu respeito e como eles te consideram, para Deus você é um rei. Para Deus você é um sacerdote que pertence à ordem eterna de Melquisedeque, da qual o grande sumo sacerdote, o cabeça, é Jesus Cristo, o ressuscitado. Quando o Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás ali na cruz do Gólgota, aquela vitória foi nossa. Por isso, ele nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Efésios capítulo 2 e o versículo 5 e 6. E Hebreus 1-3 fala que Deus fez Jesus assentar nas mais altas alturas. E se alguém está em Cristo, está também nas mais altas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo está derrotado e não pode mais exercer domínio nem autoridade sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa economia, sobre os nossos negócios, sobre a nossa finança, sobre o nosso patrimônio. A doença, a enfermidade, as moléstias e o pecado não podem mais contra nós. Já foram aniquilados, estão debaixo dos nossos pés, porque são coisas que pertencem a Satanás e o mundo das trevas. Mas Deus nos transportou do poderio das trevas para o reino do Filho de seu amor. Ele nos transportou do poderio das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós verdadeiramente fôssemos o testemunho dele aqui na terra. Somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus, temos o corpo vivo e santo de Jesus Cristo. Somos filhos da ressurreição, estamos assentados nas regiões celestiais, somos cidadãos do reino de Deus. Todas as coisas são nossas e nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Você é um vencedor. Eu quero orar. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela vitória total, plena, absoluta e eterna que o Senhor concedeu a todos aqueles que invocam o supremo e exaltado nome de Jesus Cristo. Receba o nosso louvor e gratidão, no nome de Jesus Cristo, enquanto nós abençoamos os amados irmãos, as amadas irmãs da tua igreja, neste lugar e na face de toda a terra, enquanto aguardamos o dia da ressurreição, quando nós seremos arrebatados.